Oi, galera! Então, com essa aula, a gente vai começar a falar sobre zoologia, certo? O estudo dos animais. E a gente vai começar lá com os poríferos, nós vamos seguir eternamente até os cordados, tá? Bom, então agora, começando lá dos primitivos, vamos dizer assim, não é um termo muito correto de se usar, mas pensando nos seres mais simples, certo? Com uma estrutura mais simples, a gente vai pensar nas esponjas, tá? Então vamos falar sobre os poríferos. Vamos lá, aqui eu fiz um esqueminha de um corpinho de uma esponja, tá? Só pra gente dar nomes para as partes do corpo das esponjas. Então vamos ver. A gente tem vários poros espalhados pela esponja, tá? Então a gente pode dizer sim que o corpo da esponja ele é cheio, lotado de poros, tá? Esses poros têm duas funções: a entrada de água e a saída de água. Então a gente vai dar nome para esses poros. Para os poros que estão aqui laterais à esponja, que a gente tem numerosos, a gente vai chamar eles de ósteos, tá? E acima, aqui na região de cima da esponja, a gente vai ter um único poro maiorzão, que tem como função a saída da água, que a gente chama de ósculo, tá? Bom, as esponjas têm uma célula muito especial, tá? Que a gente não pode nunca esquecer esse nomezinho, por mais chato que ele seja, que são os coanócitos. São essas célulazinhas que estão aqui na parte interna da esponja. Eu tenho várias delas preenchendo esse espaço interno. Esse espaço também tem um nome, tá? Eu chamo ele de átrio ou espongiocele, beleza? Para que servem esses coanócitos? Então vamos começar lá da circulação da água. Eu tenho vários poros e esses poros têm por função fazer a circulação da água, beleza? Então vamos imaginar a esponja, que são sempre aquáticas, tá? Nós só vamos encontrar no ambiente aquático. E aí a água entra pelos ósteos, beleza? Que são os poros laterais. Quando essa água entra, os coanócitos, que são as célulazinhas verdes aí, elas têm flagelos e esses flagelos eles se movimentam, fazendo a função de impelir a água para sair pelo ósculo, tá? Então, se não fossem os coanócitos, não haveria circulação dessa água, porque ela entraria pelos poros laterais, mas ela não sairia pelo ósculo. Então, a principal função dos coanócitos é permitir essa movimentação, essa corrente de água, tá bom? E aí a gente fala que as esponjas são filtradores. Por quê? Porque junto com essa água, a gente vai ter alimento vindo junto, né? A gente vai ter zooplâncton, a gente vai ter plâncton, tudo vindo junto com a água, que serve para alimentação da esponja. E os coanócitos também vão servir para fazer o papel aí de uma digestão primitiva, porque eles vão absorver os nutrientes por difusão, através da membrana plasmática, e aí passar para todas as outras células da esponja por difusão também esses nutrientes. Tá? Porque aqui a gente não tem sistema digestório. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que os poríferos não têm, eu pus em vermelho, não possuem tecidos bem definidos, não possuem. Por que eles não possuem tecidos bem definidos? Se vocês olharem na aula anterior, né, em que o Poitin falou com vocês sobre diblástico, triblástico e etc. O que a gente viu? Que lá no período embrionário, né, dos organismos, a gente tem uma fase que se chama gastrulação. E nessa fase a gente forma folhetos embrionários. E esses folhetos embrionários que vão originar os tecidos, certo? Na gastrulação dos poríferos, a gente não tem a formação de folhetos embrionários. Por isso, então, que a gente não tem tecidos bem definidos, tá bom? Bom, então vamos para as outras características dos poríferos. Vamos lá, como que é a sustentação, né? Como que eles ficam em pezinhos? Porque eles são fixos, né? Depois de adultos, eles ficam fixos no ambiente. A sustentação é feita por fibras proteicas, tá? Em volta do corpinho das esponjas, eu também posso encontrar algumas estruturas duras, rígidas, que são chamadas de espículas. São estruturas até pontiagudas. Pode ser de sílica, pode ser de carbonato de cálcio, tá? Eu também posso encontrar essa estrutura servindo para sustentação, tá bom? Mas principalmente a sustentação é feita por fibras proteicas. A digestão, como eu falei, os coanócitos começam agindo aí, né? Então ela é intracelular por difusão. A excreção também vai ser por difusão direta através da membrana plasmática e a respiração também, tá? Os gases também vão entrar por difusão direta pela membrana plasmática. Sistema nervoso, não tenho nenhum tipo, tá, de sistema nervoso em poríferos.
beleza? E a reprodução pode ser de forma assexuada ou sexuada. Vamos lembrar então de 3 formas que as esponjas podem então se reproduzir, ou por brotamento, né? Então uma região da esponja aqui vai ser escolhida e várias células vão sofrer mitoses formando um broto, né? Esse broto se desprende da esponja e vem a originar um novo organismo em outro lugar, né? Depois que se solta. A gente também tem a reprodução por regeneração, porque os poríferos são altamente capazes de fazer regeneração, e por gemulação, tá? Gemulação a gente vai ter então o porífero aí formando uma estrutura bem rígida, com espículas na maioria das vezes e dentro várias gemulazinhas sendo formadas. Isso é mais comum quando o porífero não está em condições ambientais favoráveis. Aí ele escolhe esse tipo de reprodução porque ela consegue perdurar por mais tempo e depois liberar essas gêmulas quando o ambiente estiver favorável. Beleza? A regeneração é muito fácil. Se quebrar qualquer pedacinho da esponja, esse pedacinho vai originar uma esponja nova, tá? Então, o que a gente tem para falar sobre poríferos é isso, eu espero que tenha ficado claro, e agora a gente segue para os selenterados. Bom, gente, continuando, agora a gente vai falar sobre o segundo grupo, tá? Os selenterados, beleza? Bom, todo mundo lembra, né? Quando a gente fala dos selenterados, nós estamos falando das nossas queridinhas águas-vivas, certo? Então, aqui eu coloquei um desenho que a gente tem 2 águas-vivas, elas são exatamente a mesma coisa, só que uma delas eu coloquei vários detalhes nos tecidos, tá? Nas partes internas, para vocês verem uma água-viva por dentro, mas por fora é exatamente a mesma coisa. Beleza? Bom, vocês estão vendo que aqui eu tenho um outro tipo, um outro formato, não é uma água-viva, mas ainda é um selenterado, tá? Então, quando a gente tiver essa morfologia de água-viva, a gente vai chamar essa morfologia de medusa, tá? Quando a gente tiver essa morfologia aqui assim, que a gente falaria, ai, a anêmona lá do Nemo, ela tem essa morfologia, né? Parecida, tem até uns tentáculos em cima, assim, mas ela é fixa. Ah, tá. Então, qual que é o nome? A gente chama essa morfologia de pólipo, tá? E o seguinte, vocês estão vendo que aqui a gente tem as 2 morfologias relacionadas, mas isso não acontece sempre, tá? Quando a gente fala da anêmona, ela tem esse formato de pólipo e assim ela vai ser, tá? A água-viva que é um pouquinho diferente, beleza? Bom, o que a gente vê aqui quando a gente olha para ela em detalhes? A gente vai ver uma camada externa em roxinho, que a gente chama de epiderme, né? E por dentro, a água-viva traz uma novidade aí. Ela tem uma outra camada, que a gente chama de gastroderme. Por que gastroderme? Porque olhem aqui, essa camada permitiu a formação de uma cavidade ali dentro. E essa cavidade, nós damos o nome de cavidade gastrovascular, ou seja, ela vai ter alguma relação com a digestão, certo? Bom, a gente tem aqui uma boca, que é uma novidade, que nos poríferos a gente não tinha, lembram? E a gente tem também tentáculos aqui e algumas células especiais vão estar presentes em maior número nesses tentáculos, mas também estarão presentes nas outras regiões da água-viva. O nome dessas células especiais e típicas dos selenterados é quinidoblastos ou quinidócitos. Para que essas células servem? Para captura e defesa. Então vamos pensar, uma água-viva está querendo capturar um alimento, ela tem então esses quinidoblastos. Esses quinidoblastos liberam uma substância, tá? Que quando entra em contato com a presa, dá uma perturbada na presa, dá um estado de paralisia na presa. Então fica muito mais fácil da água-viva conseguir capturar essa presa. Quando sem querer nós, seres humanos, vamos à praia e entramos em contato com as águas-vivas, elas podem liberar essa toxina e essa toxina na gente causa uma queimadura, tá? Então não seria um choque, tá? É uma queimadura mesmo, é uma reação a essa toxina, tá bom? Então isso é causado pelos quinidoblastos, são células especiais dos selenterados. Bom, quando nós envolvemos os 2 morfotipos, um gerando o outro, a gente está falando de reprodução. Então eu vou deixar para falar isso lá por último, tá? Vamos ver as outras características primeiro. Então vamos lá, aqui, lembram que nos poríferos a gente não tinha tecidos bem definidos? Então a gente não tinha lá na gastrulação do embrião a formação de folhetos embrionários? Lembram disso? Aqui a gente já tem a formação de 2 folhetos embrionários, por isso a gente diz que os selenterados são diblásticos. E prestem muita atenção, este é o único grupo de animais diblásticos,
tá bom? Todos os outros, a partir de então, vão ser triblásticos, vão ter 3 folhetos embrionários, tá? Bom, a gente falou que eles têm 2 camadas de célula, epiderme e gastroderme, beleza? Célula típica são os quinidoblastos. A excreção continua sendo feita por difusão direta, como era nos poríferos, mas a digestão já traz novidades aqui, tá? Olhem só, a digestão, ela é o sistema digestório, ele é incompleto. Coloquei aqui completo, mas ele é incompleto. Por quê? Eu falei para vocês que tem boca, né? Aqui a gente já tem sim a formação de uma boca, mas a gente não tem ânus. Então, toda vez que nós tivermos só boca, nós vamos dizer que o sistema digestório ele é incompleto. Mas a gente já tem estruturas, sim, relacionadas apenas com a digestão. A gente tem boca e a gente tem cavidade gastrovascular. Então, a gente pode dizer que, em relação aos poríferos selenterados, tem sim uma evolução, uma melhoria, tá? Bom, sistema nervoso. Nos poríferos não tinha nenhum tipo de sistema nervoso. Aqui eu tenho um sistema nervoso difuso. Eu tenho uma rede, tá? Uma rede neural que ela fica na mesogleia. O que é a mesogleia? É o que está pintadinho de vermelho aqui no desenho, tá? É a região entre a gastroderme e a epiderme. Então, eu vou ter ali uma rede neural, tá? E que vai se conectar com a gastroderme e com a epiderme. Então, a gente diz que o sistema nervoso é difuso, tá bom? Reprodução. Reprodução pode ser assexuada? Pode ser assexuada, tá? Mas pode ser sexuada? Pode. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Pode acontecer em algumas espécies. E aí a gente chama de alternância de gerações. Super comum em exercício de vestibular. Então, vamos para alternância de gerações, tá? O exemplo que eu desenhei aqui. Eu tenho uma medusa macho e tenho uma medusa fêmea. Elas fecundam, têm envolvimento de gameta. Então, fecundação, reprodução sexuada. Até aqui a reprodução é sexuada, tem envolvimento de gameta, tem troca de material genético, tá? Aqui a gente tem então a formação de uma larva e tem um nome. Essa larva chama larva plânula, tá? A larva plânula vai dar origem ao outro morfotipo, que é o pólipo. Então eu tenho 2 medusas se fecundando e originando um pólipo. E aí eu tenho no pólipo reprodução assexuada, porque o pólipo, todas essas regiõezinhas dele aqui são capazes de gerar medusas. Então se desprende essa regiãozinha de cima aqui e gera uma medusa, e essa medusa vai fazer de novo reprodução sexuada, e isso é um ciclo, é uma alternância de gerações, tá bom? Então, para os selenterados, essas são as características principais, mas não deixem de buscar outras informações nos materiais didáticos.